Bom dia, irmãos, tudo bom? Cavaleiros e Amazonas Templários da Nova Ordem de Cristo, todos vocês que me seguem aqui nas minhas redes sociais. Como vocês vêm me acompanhando, eu estou fazendo trilogia de livros, né? São 3 livros. Opa, deixa eu pegar com esse braço. São 3 livros que falam sobre a Ordem Templária e depois sobre os descendentes Borgonhas, né? Como Pernambuco foi a capitania que mais desenvolveu do nosso plano templário de mil... Eu como Jacques Molay, construí um plano templário de gestão dos territórios Borgonhas, que a Ordem Templária fazia a gestão. Estava administrando, né? Disso por volta de 1298. Em 1300 eu comecei a visitar todos esses territórios. E em 1302 eu fiz um plano administrativo para a gestão desses territórios por 1000 anos. Esse plano está sendo usado até hoje pelos descendentes da linhagem Borgonha em várias partes do planeta, certo? Então, do Pernambuco Templário, começo a contar a história de 1400 do ano 400 até os dias atuais, desses descendentes, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Primeiro, os descendentes da linhagem de Salomão, após a crucificação do grande mestre Jesus, foram para os territórios que lhe pertencia a Salomão, lá na Europa, onde hoje é o território da Europa, né? E no ano de 1400, para fugir das perseguições, criaram a mudaram seu nome para Moravians. Lá para o ano 800 mudaram para Borgonha. A partir do ano 1200 começaram a mudar para outros apelídios que viraram sobrenomes. E essas famílias ainda hoje fazem a gestão desses territórios. Independente de o que esteja nesses países, se seja a monarquia ou a república, ou imperialismo, estão ainda no poder. Bom, então eu trago toda essa história, todo o resumo, detalhadamente, de pessoa por pessoa, toda a gestão como era no livro Pernambuco Templário. Para vocês que me acompanham na rede social, né, eu falo para vocês que eu fui esse senhor, outro grão-mestre, o Jacques Borgonha de Molay. Eu nasci no ano de 1244, fui filho de Robert de Vries e de Margarida de Provença, que era esposa do rei São Luís, né, avô de Filipe o Belo. Então, na verdade, o que houve, e eu falo isso no livro Pernambuco Templário, foi uma briga de família, né? Aí eles queriam que eu devolvesse a ordem, todos os bens que estavam impostos à ordem templária para eles. E eu queria a minha parte, mas queria também ainda manter a gestão, e criar outra ordem primeiro. E eles não me deram tempo e houve todo aquele complô, né, de Filipe o Belo, Dom Denis, de Portugal, que de santo não teria nada. E o Papa Denis foi só um instrumento fácil deles esquivarem-se para o povão das suas culpas. Né? E Filipe Belo não estava nem aí para culpa nenhuma, ele tanto fazia. Né? Mesmo porque eu também tinha interesses, eu tinha o direito de hereditariedade às duas partes da França, tanto a parte do sul, que já era nossa Borgonha, quanto a parte que havia gestão de Filipe Belo, porque eu era mais velho do que ele na hierarquia. Então,
Bom dia, pessoal. Bom, o terceiro livro, pessoal, é esse aqui, ó. É o livro Alquimia de uma Alma, certo? Ó. É um livro onde nós falamos, onde eu conto a minha história como Jackson Muley. O segundo livro da trilogia, certo? Ele começa lá logo no período do Carlos Magno, né? Todos aqueles reis, Guilherme, que foram reis Borgonhas, né? O Raimundo Borgonha. E aí chega a época do, do relacionamento da minha mãe com meu pai, né? O Reinaldo de Vries com Margarida de Provença. Então, a partir daí, começamos a nossa caminhada, a história todinha, a minha adolescência, né, no nosso território borgonhês, os nossos castelos, Borgonha, a minha vinícola, a herança deixada por minha mãe para mim, as cartas de hereditariedade que eu deixei para o meu filho, John Marks. Sim, minha gente, eu tive um filho, eu já ex-Borgonha de Muley, tive um filho chamado John Marks, a quem eu deixei uma carta de hereditariedade que hoje é contestada pela maçonaria. Eu preso, eu queria já fundar uma nova ordem templária, certo? Que fizesse os ritos maçônicos, mas aí eu tinha esperança de sair de lá, mas não era intenção nenhuma, né, do rei Dom Denis. E isso eu falo no outro livro, no primeiro livro, que é o livro Pernambuco Templário. Cada livro, minha gente, é uma continuação do outro, certo? Para que vocês possam entender realmente, sem aquelas infantilidades, sem aquelas coisas românticas, né? Que foi criado em 1810, não, teve todo um plano de ação, toda uma estrutura, porque era uma empresa, certo? Nós não só lutávamos para expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Jerusalém era um dos nossos territórios que nós expulsamos. Nós expulsamos da Espanha, nós expulsamos de Portugal, da Alemanha, da Inglaterra, todos os nossos territórios borgonheses que haviam sido invadidos, parte deles pelos muçulmanos, nós tiramos eles de lá, certo? E aí fizemos a partir de 1100, aí isso eu conto do Pernambuco Templário, entramos nas igrejas católicas, parentes borgonhas, com papas, por isso que há uma infantilidade, né, de alguns fiéis que a igreja católica foi deixada por Jesus. Não, gente, Jesus Cristo não deixou religião nenhuma não, viu? E está lá na Bíblia isso. Então, conto como foi a minha juventude, a minha fase adulta, as aulas que eu dava aos filhos dos irmãos do Conselho Rosa Cruz, ou então, como é falado no livro Pernambuco Templário, né, do Monastério do Sião. O Monastério do Sião era uma ordem secreta, minha gente, fundada pelo próprio Grão-Mestre Jesus. E aí seus descendentes deram continuidade. Algumas pessoas não gostam de escutar, perseguem isso, mas isso foi verdade. Então, logo ele, Godofredo de Borgonha, o primeiro rei de, de Jerusalém do Oriente, fundou a Ordem do Santo Sepulcro, depois a Ordem do Hospital, e por último foi fundada a Ordem Templária, que já era para fazer a gestão mesmo, sem vínculos com religiões nenhuma, porque já naquele período, em mil, nós já vimos que era necessário fazer uma ruptura com a Igreja Católica. Mas mesmo assim elegemos cerca de 20 papas, de 1100 a 1200, da descendência borgonha, mesmo que pagássemos a peso de ouro. Então você vai escutar toda a minha história nesse livro, né, como Jackson Muley. Bom, gente, esse aqui é o terceiro livro, certo? É o Brasil Templário.
aqui nós começamos falando um pouco da parte de uma gestão não só administrativa para a nova ordem de Cristo, mas também uma gestão com montando empresas para um capital humanizado, que essa é a minha meta, né, para os próximos anos, como já falei anteriormente, em vídeos anteriores, e já me preparando, mentalizando para a próxima passagem biológica, mas também eu começo mostrando a chegada dos Templários da Ordem de Cristo, descendentes de Dom Afonso III, Dom Afonso I, né, de Portugal, Dom Denis, as terras de Novo Mundo, né? Já com o meu plano administrativo em mãos para expandir a divisão do Brasil em 20 capitanias hereditárias, né? Que ali tinha uma pessoa que era descendente direto, como aqui em Pernambuco, que era descendente direto de Sancho I, né? O filho de Afonso I de Borgonha, Sancho de Borgonha, era Beatriz Brits de Albuquerque, a esposa de Duarte Coelho. Duarte Coelho era casado com a prima, certo? Bom, Brits, com a morte de Duarte Coelho e o esposo e os dois filhos, foi quem ficou fazendo a gestão junto com seu filho, com seu irmão, né? O Joaquim, que era chamado Adão, aqui em Pernambuco. Bom, e dessa descendência deles, os filhos desses dois, de Joaquim Albuquerque, aliás, gente, não é Joaquim, não é Jerônimo Albuquerque, foram dados a eles as capitanias hereditárias, as Seis Marias hereditárias do Maranhão, do Rio Grande do Norte, né? E eles vieram, ele e outras famílias, 13 famílias, ficaram por gestão de todo o Nordeste. E aí eu comecei a pesquisar, né? Já Alagoas, uma parte dela fica no Pernambuco Templário e a outra parte já fica já no Brasil Templário, né? A gestão dela, já com a família Paiva, né? O Antônio Paiva e sua esposa, depois o Gustavo Paiva em Rio Largo. Temos uma lista de 132 cavaleiros da Ordem de Cristo, descendentes de templários, que tiveram filhos, e esses filhos vieram fazer a gestão de todo o Brasil, e ainda hoje fazem essa gestão. Então, como é bom você poder estudar todas as linhas, né? E como, mesmo não sendo mais templários, né, mas ainda são descendentes borgonhas, eles estão aí na política, no Congresso, no Senado, nas grandes usinas de açúcar, nas grandes empresas, estão ainda continuam fazendo essa mesma gestão. Muitos deles trabalham como é o caso do do Gustavo Paiva, que eu falei agora há pouco, que criou a fábrica lá em Rio Largo, que deu qualidade de vida excelente a milhares de pessoas em Rio Largo e em Maceió também. Então, transportava, né? Tinha o próprio trem, tinha o próprio hospital, tudo. Então, tudo isso é falado, é uma pesquisa muito ampla que eu estou passando para vocês nesses 3 livros, além das minhas recordações de quando eu fui o Jackson Moleiro no livro 2, né? Então, vocês, para entender tudo, vão ter que comprar os 3 livros, é uma coleção. Então, uma trilogia. Então, para vocês, aos pouquinhos eu vou colocando aqui.